Olá, galera! Nós vamos dando continuidade aqui. Essa aqui é a nossa aula 20.1. Menino, nós estamos quase finalizando, gente. A NBZ do terceiro ano, mas ainda não finalizou. Te acalma, tá bom? Então, olha lá. Prestes para fazer a nossa revisão geral, professores. Vão fazer uma avaliação. Se Deus quiser, não vão precisar de uma recuperação. Não é não, galera? Se você focar agora, não vai precisar dela, não. Então, segura aí para nossa aula, então. Aula 20, joga no ar, diretor. 20.1, falamos de podas. Podas? Minha fala disso, poda! E tipos de podas. Galera, pra que servem essas podas? Caramba. Né? Por que tem tantos tipos? Claro que elas devem ter uma funcionalidade muito importante aí dentro do manejo, né, professor? Meus cabelos estão caindo mesmo. Bora! Podas. A poda compreende um conjunto de operações que se efetuam na planta e que consistem na supressão parcial do sistema vegetativo lenhoso ou herbáceo. Dá outra clicadinha aí, professora. Oi? Tem mais alguma coisinha? Não. Então, olha só, galerinha. Sublinha aí, lenhoso. Eu vou usar canetinha. Vamos usar o que a senhora quiser, professora. Pode ser na caneta, do dedo, vamos fazer o que a senhora quiser. O que você quer que eu marque? Sublinhe lenhoso ou herbáceo. Plim. Pessoal, quando a gente fala lenhoso e herbáceo, são diferentes. Quando a gente fala herbáceo, a gente está mexendo com a parte... Eu não quero usar a palavra vegetativa, porque tudo é vegetativo, mas a parte arbórea. Quando a gente fala lenhoso, aí... Porque o herbáceo, ele estimula. Ele estimula, ele restringe, ele forma. O lenhoso, não. O lenhoso, ele restringe ou ele restringe ou ele também ele faz um processo de propagação vegetativa. Tem essa diferença. Como assim, professor? O lenhoso, em um pé, eu posso ter incitros. Em um pé, eu posso fazer enxerto. Lenhoso é uma poda que eu posso inserir enxerto. O herbário, não. Essa é a diferença. Tá bom? Por exemplo, eu tenho gema vegetativa e gema frutífera. Eu tenho um caule, eu encho ele de gema frutífera e menos vegetativo. Então, é lenhoso. Herbário já está formado, eu só restringo o tamanho. Não tem garfo. Como, claro. Aqui, ó. Não tem quando a gente faz enxerto. Enxerto, tu bota um pedaço da planta em outra. Isso é lenhoso. A poda é uma forma de podar. Não tem flor do deserto? Sim. Existe um pé de flor do deserto vermelha, branca e uma bem parecida com preto. Se tu vê as três num pé só, foi uma poda lenhosa. Você juntou várias num pé só. Agora, quando tu fala herbário, você poda ela. Você não insere nada. Deixa o natural. Como posso usar essa expressão? Pode. Entendeu? Entendeu? O que for? Fala, vai aí. Não, tudo bem, bora. Os objetivos principais dessas podas nos SAFs são o controle da entrada de luz para os cultivos e a adubação do sistema. Aí pronto, seleciona isso aí. Olha a diferença. Porque o outro slide é o tradicional. A gente volta no outro slide, a gente vê que é o tradicional. Ela serve para quê, a poda?
A poda, ela tem duas coisas, né, principais. Demanda. Agora, quando a gente vai no outro slide, a gente fala sobre controle do que? Luminosidade. Então, não é demanda. Não se tem poda, Tatá. Você não vai fazer poda no coqueiro. Poda de demanda em açaí. Não tem poda. Agora, tem para você aumentar a luminosidade, diminuir a luminosidade ou adubar. O que é essa aduba? É poda que você tira a folha e joga no chão. Isso é poda de adubação. Entendeu? Tem essa diferença. Só que isso tem N implicações. A partir da identificação das espécies arbóreas que formam os diferentes consórcios e seus estratos. Então, a partir dessa, você identificou essas espécies. Que espécies? As arbóreas. Dentro do consórcio que elas restabelecem. O que é esse consórcio? Porque significa que ali, nesse consórcio, são diferentes. É o consórcio. Diferente. E seus estratos. Extrato, lembra? Tem uma camada em cima, uma camada no meio, outra camada lá embaixo. Tem extratos. É preciso, então, perceber qual o extrato... Ou que é a mesma coisa, qual o andar. Ideal a ser ocupado por cada... gente, isso é muito interessante, né? Para ser ocupado por cada planta ao longo do tempo. Então, significa que quem está em cima um dia pode estar embaixo, quem está embaixo... Você pode alterar os estratos. Então a poda dentro de um sistema SAF é uma poda com objetivo não é estratificação, mas de uma ondulação desses estratos, em que em um determinado momento ou período do ano, o que estava no extrato primário pode deixar o secundário, quem estava no secundário volta para o primário. Nivelamento. Como é que a gente poderia dar um nome para isso? Nivelamento, não? Nivelamento desses estratos? Tu quer falar ondulação? Sabe por que é ondulatório? Sucessão também não cabe, mas... Não, sucessão não cabe, concordamos aí. Por quê? Porque isso tem que vir de encontro com o quê? Com o clima. Que clima, professor? O objetivo é incidência, mais ou menos. Então, isso vem de acordo com a posição luminosa. Nós temos os solstícios e os equinócios. Tatá, não sei se você percebeu. Mas vamos viajar. Leste a oeste. Só que o que são solstícios e equinócios? É a inclinação da Terra. Quando a Terra inclina, Tatá, o Sol hoje, agora, vocês podem olhar, hoje, ele é de leste para oeste, só que ele é inclinado para cá. Ele está para cá. E quando é no início do ano, ele para lá. A gente percebe isso com os móveis dentro de casa, né? Por causa desse... Ontem, em casa, eu percebi ontem. O sol está para lá. Ontem começou. Foi essa semana. Até dezembro, março, ele vai voltar para lá. Ele sai dali, ele dessa angulação e vai para lá para a ponte. Agora ele não está mais na ponte, ele está para cá da cabeceira. Então, existem vegetais que a incidência, você pode, não é que você vai mudar, é isso que é interessante, você não muda o vegetal de lugar. É a angularização. Você muda a angularização. Angularização. Ou que ele possa, aquele ali, ele não vai sofrer tanto deixa o outro subir, o outro crescer. Depois tu pode, parece que muitas vezes tu chega, tu passa, eu não entendi isso, Jefferson. Cortou a árvore todinha, o cara cortou, só deixou mangueira, deixou o tronco da árvore, aí um galho grosso, 3, que a mangueira mais... e cortou ela. Por quê? Por causa da mudança do clima, isso estimula o processo vegetativo, e só que ela vai mudar a angulação da copa. Ela vai suportar, tem outra árvore acima dela agora, ela suporta. Quando você
Meus queridos estudantes, o que o tio está falando? Poda de limpeza, poda fitossanitária. Você vai para o interior, casa do interior, tem muito pé de manga. Só que eles deixam elas ficarem muito próximas, porque o objetivo daquele pé de manga, quem tem aí no interior vai entender, é fazer sombreamento na casa. Sombreamento na casa. Só que não é longe, tá? Isso aí a casa está aqui, está a 5 metros, 10 metros esse pé de manga, não está ao redor. Só que elas estão muito próximas, tu vê que elas são próximas de 1,5 metro. Só que eles fazem a poda fitossanitária. A poda fitossanitária de acordo com a intensidade luminosa. E quando tem essa angulação, o que eles fazem? Cortam tudo. Tu fala assim, cara, mataram a árvore. Não mataram. Por quê? Porque logo após essa árvore tem outras árvores paralelas aonde vão evitar que o sol bata nelas, porque elas foram todas cortadas, é uma poda, e fazendo com que ocorra menor circulação da seiva bruta para estimular a seiva elaborada a ficar nos vasos lenhosos. E aí fazer com que ocorra o desenvolvimento que não tem em manga, que é o quê? Gema. Manga não tem gema. Gema, não tem gema. Você vai num... Gema é aquele brotinhos. Não tem. Corta tudo. Para isso, tem que ter sombra em cima delas. As outras árvores aquelas bicudinhas, elas desenvolvem mais. Depois você vê que quando elas começam a soltam um monte de galhos laranjados, aquelas folhas laranjadas, chega bem forte. É verdade. Isso tem que ser feito todo ano, Tatá. Professor, e quem não faz? Os alunos vão lembrar. Caramba, então está errado. O que não faz? Você pega a manga está boazinha, quando morre está podre por dentro. Horrível. Horrível por dentro. Porque é ataque de fungo por falta de incidência solar. Aí o que você pode fazer? Nessa, você não corta ela toda. Você não precisa cortar toda. Você abre. Manga, pode ver, ela é assim e tem três principais. São 3. O que você faz? Você deixa aberto como Cacau. Uma taça côncava. E aí você deixa isso aberto, porque aí tem essa limpeza. Esse fungo, ele é natural do ambiente. Não tem como. Você só controla a densidade do fungo para ele não atacar o fruto. Quando a gente fala sobre andar de estratificação, você faz isso na floresta direitinho. Por quê, professor? Muitas vezes, em sistemas SAFs, você vai fazer isso para 2 situações. Incidência solar e paredões. Lembra daquele negócio do vento que eu falei? Sim. Perfeito. Às vezes você vai precisar fazer com que esse vento desça a madeira no sistema de criação. Oi? As árvores menores, maiores, para ele subir e depois descer, passar por dentro das criações. Das instalações. Instalações. Também. Perfeito. As podas são diferentes em relação a quê, professor? Agora vamos lá, isso aí já não é mais para SAF. É o conhecimento que a gente traz. Geral. Ao tipo de crescimento dessa planta, a arquitetura do seu fuste, parte das árvores que vai do solo à copa, e também da colheita dos seus frutos ao rendimento econômico. Então, são 4 aspectos aí que você vai focar dentro do tradicional dessas podas. Olha só, crescimento. Por exemplo, se você deixar um pé de café crescer o que ele deveria crescer, você vai ver,
Ele não fica da altura do seu. O pé de café é da minha altura, 1,70 m. Dessa altura. E ele emite galhos assim, ó, mas ele não passa dessa altura. Você pode ver quando você viajar aí, já deve estar, uma hora deve estar dessa altura, já viu ele com flor branca, fica cheio de flores brancas. E é dessa altura. Você pode delimitar. Qual é o passo? O olho da árvore. Puf, aquele olho que a gente quebra. Fuste, o que é isso? Aí é do chão até onde vai sair a copa. Isso é fuste, a copa da árvore. Eu quero isso maior ou menor? O cacau a gente coloca menor. Lembra? O cacau... Baixinho, você não consegue nem andar. O cacau é para ficar mais fácil de você tirar o fruto. Então, o fuste, que é da onde emitem a copa e o solo. O solo é o colo. Vamos supor que é desse jeito aqui, ó. Que é marrom? Não, aqui já foi. Já foi? Aqui, ó. Isso aqui é a terra. Então, você altera isso aqui, ó. O tamanho do caule. Colo, aqui é a inserção da cópia. Esse negócio é como você faz. Aumenta ou diminui? Aumenta ou diminui? Fuste. Alright. Isso vai fazer com que também você faça a poda de colheita dos frutos e rendimento econômico. Como assim, professor? O que a gente fala de despistilagem. Despistilagem é quando você faz poda das flores. Cacau tem a almofada floral. O que é uma almofada floral? É que em um estame sai 3 a 4. 3 flores a 4 flores. Você seleciona se tu deixa uma flor, 2 flores ou 3 flores por almofada floral. Isso dá um rendimento na quantidade, no tamanho e na uniformidade do grão. Do grão? Da amêndoa. Um negócio chamado amêndoa. Da amêndoa do cacau. Isso vai ter o quê? Dependendo da variedade do cacau. Já está escrito lá, já foi testado. Lembra? O pessoal que vai fazer o teste da Embrapa tem variedades de cacau. Aí a variedade é recomendado deixar, vamos supor, de 2 a 3. Dá 4. Para essa variedade, recomenda-se deixar 2 a 3. Então, tem poda. Quando não tem recomendação, lá atrás só está o tracinho. É para deixar do jeito que está. Certinho. Entendeu? Por quê? Porque não se conseguiu melhorar o processo da almofada floral, forçando a planta a ter só 2 ou forçando a planta a ter só 3. Ela sempre vai ter 4. Como não é melhor deixar do que mexer e afetar outro gene, deixa. Aí se tem a poda floral. Certíssimo. Uva é do mesmo jeito. Você não deixa numa uva a quantidade de cacho. Você delimita o cacho de uva por pé para melhorar o desenvolvimento do tamanho da uva em um cacho de uva. Ai, agora me dá vontade de comer uva. Aquelas roxinhas. Isso dá um rendimento. Para isso, ó, nós temos, claro, né, nós temos ferramentas. Para cada ferramenta dessa, é um vegetal, é uma estrutura de madeira. Madeira, né? Como é que fala? Madeira, né? Galho, tudo madeira. Esse parece um serrote, parece não, é um serrotezinho, mas especial, né? Específico para poda, né? Que é só um prático, né? Não lembro do nome disso aqui, não. Não é serrote, não? Parece um serrote. Sabe para qual que eu já usei ele? E esse aqui? Como é aquele bichinho que é cheio de carocinho? Goiaba. Para goiaba. Tronco de... já deu a goiabeira, eu tenho que fazer tudo. Goiaba. Goiaba. Sabe o que veio na minha mente quando falou goiaba? Engar, não sei. Aí eu fiquei... Goiaba. Já usei muito para goiaba. E esse aqui? Ai, meu Deus. Esse aí a gente já... tanto ele como aquele de baixo que parece um bico de papagaio, você pode fazer para negócio de uva. Uva, pé de uva. Não é... É o tronco da uva, o tronco, não estou falando do cacho da uva, O fato não. é que as tesouras aí, elas são mais para estruturas mais frágeis. Frágeis, mais mas né? esse aqui... Esse outro é para estruturas mais... Lenhosas. Lenhosas. Perfeito.
Então, nós temos aí a escada. Não tem escada aí, não, mas tem que ter escada, por causa da altura. Tesoura, serrote acoplado com aço. Serrote acoplado, Tatá, é um que muita gente vê. Ele parece um alicate grande, uma madeira grande, cabe lá em cima e você mexe assim. Uhum. Não é assim, a gente mexe assim. Ele serve tanto para você. Isso é para. Faz assim até serrar. E tem um que parece uma foice. Esse é para colher. Não é para colher cacau. Para colher. Muito bem. As podas são classificadas em 4 tipos. Atenção agora, queridos. Prestem atenção. Então, isso é tradicional. O conhecimento do tradicional. Ai, não quero isso. O que a gente tem, tá? Então, vamos lá. Ok. A de formação, são as 4 podas conhecidas. De limpeza, que o professor Jefferson destacou bastante ali quando estava falando ainda pouco, da manga. E também de adubação. Então, cada uma delas tem uma especificidade, tem uma contribuição com esse vegetal. Perfeito. Né? Aí, vamos lá. Essa aí, é como você falou, são os padrões. Uhum. Padrões para que arbustos, árvores. Pronto. Eu posso usar algum desses dentro do sapo? Só que, por exemplo, Tatá, tem algumas específicas que a gente não vê aqui. Por exemplo, maracujá. Maracujá tem condução, formação, aí vem limpeza, produção e frutificação. São 5 só por maracujá. Nós estamos falando de arbustos e árvores. Aí só são essas 4. Vamos para a poda de formação. Na poda de formação, é feito com a planta ainda jovem, de modo a conduzi-la a uma melhor conformação de quê? Do caule. Do caule. Visando a formação, olha aí, do fuste, nós sabemos agora o que é um fuste, de boa qualidade, tá bom? Vai lá, tem uma imagem, que não deu para colocar tudo junto. Fica grandão. Uau! Isso. Então, olha só, se a gente for parar para pensar, tá? Olha que é o fuste, olha a altura. Mexe tudo. Azulzinho? Isso. Ó, a altura. Não, tira, pega preto, vermelho, apaga tudo. Tá aquele vermelho no carro. Eita, pega. Apagou? Apagou. Vermelho. Deixa eu ver. Aqui? Pinta o caule. Esse aqui, ó. Olha como ele já tá tendo uma inserção de caule aqui, ó. Ele é baixo, entendeu? São baixos. Caule que te deixa, olha o tamanho desse caule aí, ó, da altura. Olha a altura desse caule. Então, eles são baixos. Então, você consegue fazer com que ocorra o processo... Olha aqui, ó, baixo. Porque se você vê essa aqui, que é uma árvore, olha só. Se você vê essa árvore aqui, ó, é a mesma daqui. Olha o tamanho da altura dela. E é a mesma. Olha que amarelinha. Olha. Então, você pode fazer para controlar isso. Maravilha. Aí, se você prestar atenção, aqui é uma linha de produção. Ó, essa árvore é uma linha de produção aqui. Não estou identificando que essa é mangueira, acho que isso é mangueira. Ó, isso aqui é uma mangueira. Essa aqui é uma mangueira. Tá, essa daí. Todas elas. Eu fiz um riscado agora. Não, tá feio. Aí, ó, isso é uma mangueira. Essa. 4, 5, 6 e assim Meu vai. Deus, tu tá enxergando demais aí. Uai, tu não tá vendo não, mangueira? Não, até a 4 eu consegui acompanhar. Olha aqui. Oxi, Tatá. Eu tô enxergando, sabe? Isso aqui é o quê? Meu Deus, É uma não é mangueira. sombra da outra. Né? Não é sombra, não. Isso aqui não é uma manga, não? Pé de manga aqui? Eu tô enxergando, não. Ó, uma aqui. Não. 2, 3, 4, Aí sim. 5, 6, 7, Meu Deus. 8. Aqui é o caule dela, ó. 9. Aqui é o caule. Olha aqui, isso aqui, ó. Isso aqui tudo é manga. É uma estratificação linda aqui, ó.
Poda de formação. Agora, poda de limpeza. Formação ou de rejuvenescimento. altura. Feita com o objetivo de eliminação de quê, professora? De brotos. E Eu quero galhos ver. ladrões. Professor, vamos aqui Ai, devagarinho. Jesus. O que é um galho ladrão? É o que vai sequestrar os nutrientes. Só que você tem que pensar uma coisa. Bota o fininho aí pra mim, Tatá. Ah, tá. Não, coloca aí primeiro. Risca aí o que tu quer. Brotos e galhos ladrões. Tá, agora vai lá. Fininho. Olha só, gente. Eu tenho uma árvore. Aí eu tenho os galhos principais. Aonde? Esses galhos principais vão me dar ramificações de vegetativas, que é para captar e fazer a fotossíntese, e ramificações, que é de frutificação. Se tiver mais do que eu quero, sair mais um aqui, que não vai dar fruto, mas vai dar de novo só vegetal, é ladrão. Por quê? Porque até isso, Tatá, quando vocês, meus queridos estudantes, passarem aí, cacau é só 3. Cacau tem que ter 1, 2, 3 galhos principais. E desses galhos principais, Tatá, a gente vai verificar qual desses galhos é vegetativo, qual desses galhos é floração. Na maioria, os 3 são frutificação, que é a floração. E dentro deles a gente intercala broto de flor, broto de verde. A gente vai intercalando. E esse intercalar, vamos supor, eu tenho 5 de um lado, 5 de outro, 5 é flor, 5 é verde, só folhagem. Se tiver mais de 5, significa que aquele vai roubar, vai gastar a energia que deveria ter sido voltado para a flor. Então, isso vai tirar produto, absorver muito nutriente. A gente chama isso de galho ladrão. Certinho. Aí nós temos os galhos. Quando fala galho seco, Tabita, são duas coisas galho seco. Não é que o bicho está seco. Ele está seco, mas na verdade... Tem vigor. Não, porque galho seco e galho velho. Então, vamos tentar aqui, ó. Galho seco, pessoal, não tem que ser evitado. Vai aparecer, vai, a gente vai mostrar. Mas galho seco, muitas vezes, significa o quê? Uma doença. Você devia ter tirado antes. Mas o que é o galho seco, na verdade? Ou velho? É o galho que já sai, que era o galho que já produziu, já deu flor, já deu fruto, tem que tirar ele. Tá bom? O velho é a mesma coisa. Como assim, professor? O velho já não é mais o galho seco ou galho velho da flor. É o galho seco ou galho velho vegetativo. Vegetativo. É o que só tem parte arbórea, não dá flor. E tem os mal formados. Sim. Deu ruim. Vamos lá. Olha aí, Ó, galho seco, exemplo, é um galho que já passou, ou ele é um galho vegetativo, ou ele é um galho de floração, só que é um galho que está ali, você tem que tirar, porque senão ele vai dar doença. Então é um galho que é propício dar doença, você limpa. Então é a poda de higienização. Tira ele. Poda de produção. Proda? Poda. Eu falei produção e tu falou. Poda. Feita para produção, feita periodicamente em espécies perenes. Perenes. Com o objetivo de aumentar a produtividade da planta. E melhorar a qualidade dos frutos. Como assim? É a poda que tu vai selecionar qual as gemas, vai deixar só gema de floração, você evita a gema de vegetativa, e aí tem também a melhoria da qualidade dos frutos, que você vai selecionar a quantidade. Vamos supor, eu tenho um pé, esse pé tem 3 cachos de uva, aí tu vai ver qual dos 3 cachos não são bons, elimina um cacho todo. Vamos supor que tu deixou 2 cachos, eu estou falando uva para ficar mais fácil. Aí tu elimina o cacho, tem 3 cachos, um galho tem 3 cachos. Dos 3 cachos, tu elimina um que tu viu que tá feio. E dos outros 2, tu elimina a quantidade de flor.
deixa padrão. Falou que vai dar o quê? A uva. Tu deixa um cacho com 15 uvas, um cacho com 20 uvas. Entendeu? Estou dando um exemplo. É mais, para ficar maior. Imagina se tu estiver falando de jaca, de cupuaçu, que sai do caule, sai direto ali. Como tu vai tirar isso? Vai selecionar pelo padrão do coisa, não é da flor. Tira pelo padrão como é o nome daquele? Pendúnculo? Pendúnculo floral. Você tem o pendúnculo floral, que depois vai ficar segurando o fruto. É pelo aquele padrão, não é pela flor. Tá? Que sai do caule. Exato. Aí, ó. Essa é a imagem. Olha só. Cacau, né? Ó. Não, cupuaçu. Tá ali. Ó. 2, e dele você faz a segunda ramificação. Entendeu? Não vai ter fruto aqui. Fruto é em cima. O que foi? Fala a pergunta. Pode. O que foi? Para adubação. Feita periodicamente em espécies perenes, com o objetivo de produzir material para a decomposição do solo, no solo, e também a liberação de nutrientes para as demais plantas companheiras. Olha. E também de importância produtiva para esse sistema. Aí que tá. Isso aí é feito mais em plantas que não dão muito fruto. Você vê que nem fruto a gente quase evita usar, por causa para não... Esse termo plantas companheiras eu tô lembrando. Na verdade são assim, plantas alelopáticas e plantas... Tem as alelopáticas e as outras, que são as plantas companheiras, se dividem em duas. Alelopáticas e tem uma. Qual é a diferença que eu não estou lembrando ali da outra? É que uma afugenta, a outra atrai. É isso. Uma vai afugentar e a outra vai atrair. As companheiras é que eu estou aqui para afugentar algo para ti. E a presença é útil. Não, né? É uma planta. Sim, eu vou afugentar algo para ti. Dente de leão. Todo mundo que planta dente de leão, usa onde dente de leão? Você tem um modronco da horta. Folhagem, couve, alface, esse que é de folha, que a gente come folha, entre um mondrongo daquele, de horta, na lateral, dente de leão, para afugentar. Ele é companheira. Ela ajuda a outra. Muito bem. É isso. As companheiras. Aí que tal? Essas aí, só que aqui a gente usa elas para quê? A gente usa elas para adubações. Volta aqui. Não de frutificação. Produz material para decomposição no solo. Então, na verdade, quem está aí adubando? Essa maior. Quem é a planta que vai se beneficiar com essa adubação? A que está aqui embaixo. Tá? Essa aí. Ó, essa aqui não, essa aqui vai ajudar. Essa está proporcionando a sombra. A sombra vai devolver nutrientes, vai... Entendeu? E tu vê que é um padrão. Todas têm a mesma altura da bifurcação, são 3. Elas têm que manter a mesma altura do caule, como é que a gente chama lá, esqueci. E aqui 1, 2, 3. Todas são iguais. 1, 2, 3. Deixa eu apagar aqui, prof. Aqui. Aí aqui que você está falando. O fuste, né? Isso. E as ramificações. Para não dar mais galhos. Isso. Aí. Elas vão ajudar essas plantinhas que estão embaixo. Muito bem. E aqui tem um padrão de poda. Como é que é esse padrão de poda? Nós temos aí de 50... Sempre vai ficar 3. Então, essa daí, Tata, é utilizado. Essa é utilizada, porque o do cacau, de cacau, isso é utilizado para cacau. Um exemplo. Nós temos 50... Cacau. É específico para ela? Não, tem cacau, essa também a gente pode usar para cupuaçu. Cacau, cupuaçu. A gente usa isso aí também para
Uva, só que uva é diferente. Uva, a gente corta ela todinha, né? Uva, na verdade, a uva a gente só deixa 2. Uva, deixa só 2. Então, primário, ramo primário. O ramo primário ele tem mais ou menos 50 centímetros de altura, por isso que acaba bem baixo. 50 centímetros, tem uma primeira poda. Cadê essa primeira poda? Do olho. O olho some, ele não está aí. Lembra? Aí tem que manter a altura. Aí depois desse olho, a gente pega esqueci o nome, coloca bem no meio e faz um buraco. Corta, faz um buraco, faz um buraco. Isso estimula a sair galhos laterais. E aí você corta e seleciona 3. Quando você faz essa seleção, você tem ramos secundários. E a segunda poda. Primeira poda, segunda poda. A mesma coisa. Elimina. Entendeu? O que você fez aqui, faz aqui. Diferença de 50 centímetros, aqui tem uma variação. Como é que você vai fazer a variação de 50 centímetros para 25? Metade da metade. Você vai distribuir isso no pé. Se eu estou aqui, e sempre você vai fazer aqui, tu aí tem que vir para mim. Porque eu não imito, você é a segunda pé. Entendi. Então, se eu estou aqui, cadê o meu outro galho? Está atrás, está atrás. Eu não posso emitir para cá. Se eu emitir para cá, você não pode emitir para cá. Isso faz com que tenha o quê? Que eles falam ventilação entre plantas e luminosidade entre plantas. Perfeito. Então nós temos 1, 2, 3 podas. Só que tu tá vendo que tem galho que só tem o quê? 2 podas e outra pode ter 3. Tá? A eleição de um sistema de poda depende da cultivar, depende das características do solo, depende da influência do clima e também dos aspectos sanitários. Mas vem cá. São mais suscetíveis a fungo, tem que ter uma... Vai pra aí? Não. Cheguei. Pessoal, meu diretor, tem como colocar no fundo aqui para nós esse último slide, que é muito importante a gente falar assim, professor, sim, agora que ficou interessante. Mais pra cá. Ficou interessante isso aqui. A pessoa está falando das podas, isso aqui a gente vai ver nas próximas aulas. Como assim, professor? Quando a gente fala que a eleição, né, do sistema de poda, ele tem que estar vinculado, a cultivar. Por isso que eu falei aquela, a gente falou agora, tem a de uva, que você faz a extensão por 2 galhos, a do cacau, a do cupuaçu, a do ingá, você pode fazer sistema de 3, só que esse sistema, da onde você vai estimular a passagem da ramificação dos galhos secundários, vem de acordo com a característica da influência do clima, vem também do solo e fitossanitário. Por quê? Por causa do arejar é o fitossanitário, incidência solar está fitossanitário e solo é o quê? É quando você vai selecionar, esse pé vai ter que me dar tantos sacos de cupuaçu, tantos sacos de cacau. Você delimita quantas frutas vai ter naquele pé. Nas próximas aulas a gente vai ver direitinho cada um deles. Daqui a pouco a gente volta para fazer o bate-bola dessa aula aqui sobre esse assunto, porque vai ter o quê, Tatá? A nossa revisão. E a atividade. Tchau. Tchau.